Olá, turma! Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a educação formal e não formal. A princípio, eu tinha pensado em dividir em 2 vídeos, né? Então, ter 2 vídeos sobre essa disciplina, mas depois analisando melhor e vendo principalmente a segunda parte, ela é mais curta, mais condensada. Então, dá para fazer tudo num vídeo só. Vou tentar ser o mais rápido possível, mas trazer as informações mais importantes, tá? Geralmente, eu me baseio bastante nas videoaulas, que vocês têm lá disponível, e nos livros. Eu faço uma mistura dos dois, né? Uma mescla. Mas nessa disciplina, eu trouxe muito mais o livro do que a videoaula. Eu achei a videoaula um pouco confusa. Então, eu procurei trazer um pouco mais o livro, tá? Mas eu tenho também bastante coisa aqui da videoaula. Então, mas minha organização, assim, principalmente de pensamento, foi baseada no livro, tá? Então, a gente começa falando um pouquinho, então, sobre a educação. Então, a educação é de direito de todos, é garantido por Constituição, é reconhecido em várias leis, não só na nossa Constituição Federal, mas em outras também, né? E é importante a gente ter uma noção de que a criança, o adolescente, mas principalmente a criança, né? Ela tem uma etapas de socialização. Então, tem uma primeira socialização, que é chamada de socialização primária, que acontece na família, ou aonde aquela criança se insere primeiro, né? Então, pensando em crianças que vivem em abrigos, então seria esse convívio no abrigo, essa socialização primária. E a associação secundária, que acontece ou na escola, seria o segundo espaço que essa criança vai conviver. Então, na escola, uma religião, enfim, em algum outro espaço. Então, primário é a família, ou esse primeiro local que ela está inserida. Secundário é outros locais que ela vai conviver. Pensando, uma coisa que eu observo bastante também sobre essa disciplina é que ela vem junto com sociologia, porque no livro, acho que vocês vão poder perceber, cita muitos autores, cita Bourdieu, cita Foucault, o tempo todo. Inclusive, essa questão de primária, secundária, a gente também traz da sociologia, né? Das aulas de sociologia. Enfim, então a gente tem uma primeira educação, que seria essa socialização primária, que ela tem um nome, um termo que chama informal. Então, ela é uma socialização ela é uma educação informal. Geralmente, ela é da família, que nem eu falei para vocês, essa socialização primária, ela recebe o nome de educação informal. Então, ela é baseada em normas, valores, na cultura, religião, ela é muito flexível, né, dependendo muito da família, como que vai agir, né? E aí, a gente tem que sempre lembrar que a gente não tem mais um modelo de família, a gente tem vários modelos, então, a gente tem várias formatações de família hoje em dia. E ela é muito baseada em castigos ou compensações, que é um pouco diferente dos outros tipos de educação, né? Aí a gente já vai para a educação formal. O que é educação formal? É basicamente a escola. A escola é educação formal. Por quê? É um sistema de ensino que vai ser planejado, sistematizado, ele é organizado, ele tem uma responsabilidade, ele é diferenciado até no espaço físico. Então, esse ensino formal ele acontece no espaço físico diferente de casa, tem roupas específicas, tem direitos e deveres, e tem uma hierarquia dentro dessa educação formal, tem uma certa rigidez, e aí o que eu acho, principalmente da videoaula, traz a escola e a educação formal como uma educação tradicional. Não necessariamente uma escola é assim, mas o que é mais importante, então, a gente guardar seria uma educação formal. Ela tem um sistema, ela tem normas e legislações que a precedem, né? Então, que tem que ser seguido, tem um currículo, tem um sistema de avaliação, que é obrigatório, transmite conhecimentos, e aí, quem vai trabalhar nessa educação formal são pessoas formadas para. Então, a gente tem pedagogos, uma parceria com a psicologia, parceria com a educação especial, enfim, a gente tem outras profissões que vão atuar na escola, mas eles são formados para isso, né? Então, basicamente, a escola tem, e essa educação formal, né? Ela tem conteúdo, tem método, tem avaliação, e ela tem uma gestão que vai gerir essa escola, certo? E aí, quando a gente vai para a educação, então, não formal é diferente de informal. Informal é aquela educação da família, aquela da socialização primária. Então, na educação não formal, a gente tem algumas ressalvas,
que principalmente passa tanto na videoaula quanto nos livros, mas eu vou dar isso pode acontecer de ser uma pegadinha. Então, eu vou deixar bem claro aqui para vocês, tá? Então, ela não é seriada, como uma escola. Ela não precisa ter um sistema de organização, porque uma escola não necessariamente precisa ser organizada por séries e por idades, mas ela tem que ter uma organização. E aí, a educação não formal não precisa ter essa organização e nem tem um conteúdo específico que ela precisa passar, né? Então, de acordo com aquela comunidade ou com os valores, os princípios daquele grupo que vai passar aquela formação não formal, é que vai ser definido os conteúdos ou que vai ser passado nesse tipo de educação. É importante lembrar também que, apesar de ser uma educação não formal, ela tem sim uma organização. Então, uma organização pensando em legislação que a precede é muito mais livre e menos rígida, né, do que uma educação formal. Mas ela tem sim algumas leis. Existe sim um planejamento, então, de ações, de práticas pedagógicas. E é bom lembrar que a educação não formal, ela não é o oposto da educação formal. Muitas vezes ela é complementar, mas mesmo se ela não houver uma parceria entre educação formal e não formal, ela não é o oposto, tá? E ela é uma das coisas também muito importantes que caracteriza, né? Ela é ser optativa. Então, ela não é uma coisa obrigatória como a escola. Por exemplo, a educação formal, dos 4 aos 17 anos, 16, 17 anos, ela é obrigatória. A educação não formal, ela não é obrigatória. Geralmente, ela acontece em ONGs, em espaços interativos, é uma formação social, política e cultural, né? E aí ela é baseada nos aspectos subjetivos do grupo, ela favorece uma identidade de grupo, e aí conforme aquele grupo pode ser que vá modificando as ações dessa educação não formal, o que não acontece na escola, independente do grupo, tem conteúdos que precisam ser ensinados. E na educação não formal, a gente tem uma liberdade maior no sentido de, se eu tenho um grupo agora que é formado, em sua maioria, por meninas, por adolescentes, então eu vou trazer assuntos que sejam mais pertinentes. Se eu tenho um grupo misto, então eu vou trazer outros assuntos. Então, ele não tem essa rigidez. E aí vai acabando formando uma identidade de grupo, favorece, né? Essa é a educação não formal. E aí, como o livro traz um autor importante, é o Paulo Freire, na pedagogia da autonomia, pensando que essa formação em espaços não formais é justamente para a emancipação, é uma formação política, uma formação cultural, e aí é muito dessa educação não formal que depois vem os movimentos sociais, tá? E aí vai citar muito Bourdieu e o Foucault, né, no livro, mas aí a gente falou bastante deles lá na Sociologia da Educação. E aí, sobre cultura, vai trazer o conceito de alteridade, que é, além de você compreender e respeitar a cultura do outro, é você achar belo. E você ver aquilo como uma coisa bonita, interessante de ser observada em relação à cultura, tá? Então, a gente tem também, aí vem trazendo alguns conceitos nessa aula 2 sobre cultura. Então, o que seria cultura? Um sistema simbólico, uma teia de significados, geralmente transferido através da oralidade, enfim. São valores e crenças socialmente construídos, isso causa uma memória coletiva, né? Então, a gente tem esse viés de cultura, tem a cultura política. Cultura é um termo que é muito tratado na teoria, né? No campo teórico, e muitas vezes ele é contraditório. Então, a gente tem que sempre lembrar que cultura não tem uma definição assim, olha, é isso e pronto, acabou, tá? E a gente tem algumas linguagens da arte que favorecem essa cultura, né? Então, a gente tem o cinema, o teatro, pinturas, enfim, esculturas que favorecem a cultura. Então, a gente tem uma habilidade de comunicar, além, o que seria linguagem? Então, é a habilidade de comunicar e se expressar. E aí, a gente pode ter, então, uma expressão através de, por exemplo, teatro, da dança, da música, que causa também uma integração, e aí isso faz parte de uma linguagem da arte. O cinema, que é uma manifestação artística, mas depois, com o tempo, foi se transformando numa indústria, né? Então, a gente tem a indústria cultural, que as pessoas recebem hoje em dia para trabalhar no cinema, né? A gente tem a pintura, que surge lá na Idade Média, que também é uma forma de expressão. E aí a gente vai vindo para a cultura urbana e uma cultura social.
então que já não vem mais daquela questão clássica, né? Já transcende e vai para as culturas mais regionais. E aí a gente também tem que pensar no respeito às diferentes culturas, né? E aí a gente tem no Brasil uma diversidade cultural muito grande. Se a gente pega do norte ao sul, é uma diferença cultural enorme, até porque o nosso país tem tamanho continental, né? Então a diferença de cultura que existe no Brasil é muito grande, e isso é muito importante, é muito rico. Então a gente tem uma diversidade cultural, a gente não tem o Brasil não tem uma identidade cultural só, ela tem diversas culturas e isso torna o Brasil muito rico, certo? Então, pensando agora um pouco sobre alguns termos que a gente utiliza mais na educação não formal, mas eles também podem ser utilizados na educação formal, a gente tem, então, falando um pouquinho sobre a vulnerabilidade social, né? Então, o que, que é uma vulnerabilidade social? É uma criança, um adolescente que está em estado de abandono, né? Então, abandono da família, abandono da escola, abandono do estado. E aí a gente tem como um grande exemplo as crianças de rua. Então, ONGs ou associações que desenvolvem trabalho com essas crianças de rua é um trabalho muito diferenciado. A gente tem também como exemplo crianças, jovens infratores, né? E aí, quando a gente pensa em adolescentes e jovens infratores, a gente tem uma questão muito importante que é a ressocialização. Então, vão ser trabalhos direcionados à ressocialização, né? E aí, basicamente, esse trabalho com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social vão ser trabalhos para impactar na vida social ou na vida, no estado social ou na vida desse aluno, né, dessa criança que que vai participar dos projetos, ou mesmo na escola, pensando então na escola, esse aluno, vão ser trabalhos que a escola vai desenvolver que vão impactar diretamente na vida dele, tá? E aí a gente tem uma relação muito grande da educação, né, com a pobreza. Como que a educação pode ajudar a reverter esse quadro, né, de pobreza no Brasil, tá? São questões para a gente pensar. E aí depois a gente vem com a pedagogia social, a educação popular e os movimentos sociais. Então, pensando essa pedagogia social, elas são estratégias para melhorar a qualidade de vida. Então, vai muito para esse lado da vulnerabilidade social. Então, são estratégias para melhorar a qualidade de vida. Geralmente acontecem em espaços não formais, principalmente essa pedagogia social. E aí, quem trabalha com essa pedagogia social seria o educador social. Uma coisa importante da gente deixar bem claro, assim, é que basicamente, quando a gente sai do âmbito da escola, e aí quando vocês forem estudar pedagogia em espaços não formais, vocês vão entender um pouquinho melhor. Quando a gente sai da escola, dificilmente a gente tem a nomenclatura professor. É muito difícil. Então, você encontra educador social, pedagogo, outros nomes que não sejam professor, tá? Então, por exemplo, como eu falei para a turma do sexto e sétimo semestre, lá a gente vê outros tipos de educação em espaços não formais, certo? Então, lá a gente pensa, por exemplo, a pesquisa. Então, o pedagogo enquanto pesquisador. E aí, eu lembro na faculdade muito bem, principalmente agora no mestrado, sobre quando uma professora, então, uma pedagoga, uma pessoa que se formou em pedagogia. Quem se forma em pedagogia, vocês serão pedagogos. Se forma, e aí você não vai para a sala de aula atuar. Você vai trabalhar com pesquisa. Por exemplo, o mestrado, no meu caso, que eu emendei, mas eu já trabalhava, então eu já era professora. Quando você vai trabalhar com pesquisa, então você vai trabalhar na universidade, a identidade dessas pessoas, elas não conseguem se ver como professoras, elas se veem como pedagogas. Então, quando chega no dia do professor, elas não aceitam o feliz dia do professor, porque elas não são professoras, não aceitam presentes, enfim. Então, é muito diferente essa relação, tá? E aí, então, geralmente, essa pedagogia social. Então, tem um nome. Pedagogia social acontece em espaços não formais, geralmente, né? Mas pode acontecer na escola também. E aí, a gente tem uma educação popular, que é destinada, basicamente, essa educação popular, para jovens e adultos, tá? Então, é o famoso EJA. Aqui a gente tem o EJA e tem mais um trabalho que tem aqui, MOVA, chama MOVA.
que é especializado em educação de jovens e adultos, principalmente na alfabetização, tá? E é uma educação política, então é você ensinar o seu aluno política, mas não no termo partidário, mas ele tentar entender como que se constitui, o que seriam os três poderes, porque a gente está falando com adultos, com jovens e adultos, que já têm uma compreensão diferente do mundo, né? E a gente tem como grande representante da educação popular o Paulo Freire, né? Que aí ele fala que a gente precisa emancipar as classes, e aí fala da pedagogia do oprimido, e principalmente na pedagogia do oprimido, um dos grandes destaques é quando o oprimido consegue chegar ao poder, que isso é muito difícil através de muita luta, mas quando ele consegue chegar ao poder, ele não se transformar em opressor, porque isso é muito comum acontecer. Então a gente tem alguém muito pobre, que é muito oprimido, e aí quando ele consegue, por exemplo, ser gerente de uma loja, ele se torna opressor. E aí ele começa a maltratar, a ser muito ruim com os funcionários, enfim. Então essa da pedagogia do oprimido também é muito importante esse viés, né? A gente observar isso, né? E aí a gente vem com os movimentos sociais, porque o que acontece? Quando a gente tem uma educação não formal, principalmente que trabalha com vulnerabilidade, com pedagogia social, luta com crianças muito pobres, enfim. O educador social, o pedagogo, ele acaba se envolvendo nessa questão e aí tentando buscar patrocínio, tentando buscar melhorias através do governo, enfim, ele entra na luta daquelas pessoas, né? E aí que surgem os movimentos e ele tenta também conscientizar essas pessoas que, por exemplo, se aqui é um bairro que não tem saneamento básico, então conscientizar essas pessoas que precisam buscar, sim, o saneamento básico, né? E aí a gente vai fazendo movimentações, lutas, movimentos para conseguir isso. Então, os movimentos sociais, eles são muito importantes para as conquistas de bairros mais carentes, de pessoas mais carentes. E basicamente os movimentos sociais têm como base, né, os direitos humanos, a defesa dos direitos humanos, tá? E aí, aqui que eu queria falar para vocês sobre uma possível pegadinha. A gente tem, não só no livro, mas ela também fala na aula, que a educação não formal, ela não acontece na escola. Mas o que acontece? A gente tem muitas ONGs, eu conheço uma particularmente, e também conheço alguns outros trabalhos que acontecem na escola, no período contrário da aula. Então, o espaço físico que a ONG utiliza é da escola, é uma escola. Só que o trabalho que ela está fazendo não é escolar, é um trabalho de ONG, certo? Então, isso a gente tem que estar muito atento. Que o que interessa é o trabalho que vem sendo feito. O objetivo que aquela educação tem. Se é uma educação que não tem uma sistematização, não tem conteúdos, não tem seriação, é uma educação não formal. O espaço pouco importa. O que importa é basicamente qual é o tipo de educação que está sendo passada ali, tá bom? E aí a gente chega aqui, que particularmente eu não entendo por que tá nesse meio, mas a gente chegou nas TICs, né? No processo de aprendizagens e redes sociais. Então, vou passar bem rápido, porque eu não sei por que isso aqui tá aqui, mas a gente fala dele, não tem problema nenhum, né? Bom, então ela vem falando um pouco das TICs, são as tecnologias de comunicação, né? De informação e comunicação. Hoje a gente já tem até a modificação desse termo, hoje a gente fala TIDICs, tá? Então, já até esse termo TICs já caiu, tá? E aí a gente tem uma questão de mudanças culturais, né? E é a inserção em redes sociais. No Brasil, a gente tem uma adesão muito grande das redes sociais, sim. Pesquisas mostram que a adesão às redes sociais são muito grandes e o livro classifica em redes sociais profissionais, redes sociais online, redes comunitárias, em vários tipos de redes. Então, por exemplo, redes profissionais, tem o LinkedIn, eu não faço parte, mas eu tenho alguns colegas que fazem, gostam bastante. Redes sociais online, Instagram, Facebook, WhatsApp. E redes comunitárias seriam redes sociais do bairro. Então, o bairro criou um aplicativo ou alguma coisa assim que os moradores ali vão se comunicar, tá? E aí, a gente tem muito, assim, adesão no Brasil, mas ele também é um caráter excludente, porque quem não tem acesso a celular, enfim, até energia elétrica, né? Não faz parte, então, dessas redes sociais, tá?
E aí, a gente tem alguns cuidados que precisam ser tomados com as redes sociais, que seriam, por exemplo, problemas com sono, porque a criança fica muito tempo nessas redes sociais, o jovem principalmente, né, fica muito tempo e aí não dorme, a questão da luminosidade da tela, e algumas questões de socialização. Às vezes, alguns, principalmente adolescentes, né, eles entram nas redes sociais e eles acreditam que só aquelas pessoas são seus amigos. E as pessoas que estão ali fisicamente presentes, não. Então, essa questão de socialização, de se excluir de uma socialização física, pode acontecer e o educador, o professor, tem que estar muito atento a isso, né? E aí, o professor que deve ponderar as questões de inserção nas práticas pedagógicas das redes sociais ou mesmo da tecnologia. Particularmente, uma coisa antes disso, pensar sempre acessibilidade também nos meios sociais, nas redes sociais, em tecnologias, então tem que ser tudo sempre acessível. Se eu tenho, por exemplo, um aluno cego, qual é a tecnologia que eu vou utilizar para surtir o mesmo efeito nesse aluno surdo que vai surtir num aluno que tem a sua visão, tá? Enfim. Aí vem falar um pouquinho sobre as diferentes práticas pedagógicas, como que o professor pode inserir isso dentro do seu uso da educação, né? E aí tem muitas correntes que defendem que a gente não tem que usar celular em sala de aula, não tem que usar computador, muitas correntes mesmo, teóricas, que acreditam nisso. Particularmente, eu não acredito nisso, eu não acho que tem como a escola se isolar, o professor se isolar das tecnologias. A gente precisa inserir sim as tecnologias no dia a dia, mas eu acho que tem que ser um uso pedagógico. Então, tudo tem que ser direcionado. Tudo que vai ser usado tem que ser pensado e direcionado. Então, por exemplo, eu vou pedir para o meu aluno fazer uma pesquisa no Google, mas eu não vou deixar uma pesquisa solta. Eu formo grupos de trabalho, por exemplo, vou falar sobre alimentação. E aí, ali, cada um vai pesquisar sobre proteínas, outro grupo pesquisa sobre carboidratos, enfim, quais são os alimentos que são mais ricos em cada um desses aspectos, enfim. Mas eu direciono, eu deixo ele usar a tecnologia, sim, eu envolvo a tecnologia, mas eu direciono o trabalho com essa tecnologia. Eu não deixo ele, olha, então agora não tem nada a fazer, pode ficar brincando no celular. Acho que não. Tem alguns jogos pedagógicos que são muito interessantes, que são por meio de aplicativos, eu acho, sim, que podem ser usados em sala de aula, as crianças gostam muito, o adolescente adora usar, mas eu acho que é isso, tem que ser sempre direcionado e com um fim pedagógico, e não só vou deixar para passar o tempo, tá? E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da educação além dos muros. E aí, essa educação além dos muros da escola fala de uma integração dessa pedagogia formal e não formal. Quais práticas, por exemplo, a gente pode integrar? Então, se a gente tem, por exemplo, no bairro, muitas pessoas que trabalham com hortas, a gente chama essa comunidade para trabalhar ali, então vai mesclar essa pedagogia formal com não formal. E aí a gente vai para um viés de ensinar a respeitar a diversidade, que a gente tem dimensões de ensino, né, ética, cultural, política, moral, e aí vai educar além da sala de aula, né? Então, a educação não formal, ela consegue fazer uma coisa que é nós da educação, eu me incluo porque eu trabalho, né, numa sala de aula, que dificilmente a gente que está em sala de aula consegue fazer. É esse trabalho social, essa visão política que traz o trabalho não formal, né? E aí eu acho que isso pode ser, assim, conciliado. Então, por exemplo, tem uma ONG legal aqui no bairro que trabalha sobre educação na saúde. Então, orienta bastante o pessoal sobre a campanha de vacinação, enfim. Então, eu trago essa ONG para dentro da escola para ela conversar com os alunos, desenvolver diferentes trabalhos com esses alunos, tá? E aí vem falando mais um pouquinho do profissional que atua, então, nesse lugar. Eu já falei para vocês, né? Então, geralmente os espaços são sindicatos, ONGs, associações. Aí a gente tem, por exemplo, abrigos para crianças em situação de vulnerabilidade, crianças que sofreram violência, crianças que sofreram abandono, então, lares de adoção, né? Então, ali a gente também desenvolve um trabalho geralmente não formal, tá? E aí, ele é um educador social, um pedagogo. Dificilmente você encontra a nomenclatura, alguém chamando quem trabalha ali de professor. Geralmente é essa outra nomenclatura, tá?
pensando no meio acadêmico. Então, quando você vai pensar em textos, livros que falam sobre essa educação não formal e essa educação, principalmente pedagogia social, dificilmente você vai falar assim, você encontra o professor vai fazer isso, você encontra o educador social ou o pedagogo. Tem alguns trabalhos que são feitos através de prefeituras, né? E aí tem o educador social, principalmente que vai trabalhar em lares adotivos, em lares para crianças que estão sendo abusadas de alguma forma. E aí quem trabalha é o educador social e o concurso é de educador social. Geralmente ele exige pedagogia ou assistência social, tá? Então isso são basicamente as pessoas que trabalham com essa questão social, tá? Ah, uma coisa muito importante que também a educação não formal ela favorece é sempre observar o comportamento dessas crianças. Então, quando essa criança, principalmente se tá num lar, que pode ser que aconteça algum abuso, é muito mais fácil para o educador, por conta do, do jeito que ele chega mesmo para conversar com a criança, ele consegue observar melhor. Então, se você tem é, essa facilidade de troca entre educação formal e não formal, se é uma criança sofrendo algum abuso, alguma coisa assim, alguma violência, né? Você consegue identificar de uma forma mais fácil, tá? Então, basicamente é isso de educação formal e não formal. Lembrar que ela traz 3 nomenclaturas, é o mais importante, tá? Então, educação informal é aquela educação, socialização primária, que acontece com a família, ou no primeiro espaço que ela vai ser inserida, tá? Educação formal é a escola, então é um ensino sistematizado, que tem regras, legislação, enfim, tudo isso. E a educação não formal, que é organizado sim, tem práticas pedagógicas sim, mas o espaço é diferente e principalmente o, o ensino que vai acontecer ali, ele depende muito do grupo, ele pode ser flexível, que é diferente da educação formal, certo? Desejo a todos uma boa prova, a gente se vê em breve, tá bom?